tava eu lá no CT Luiz Carvalho, a gente foi fazer uma entrada pro resenha fora da sala, afinal de contas, já na parte da manhã, viaturas da Brigada Militar foram flagradas lá no CT Luiz Carvalho, então a gente achou por bem ir lá, né, ver, observar o que estava acontecendo, e tinha um detalhe, que eu até convoquei o Passarinho para me ajudar nisso, e quando no Bom Dia Grêmio eu também fiz aqui e não consegui achar. Lá no site do Grêmio geralmente não, sempre tem, até vou ver se já não voltou lá. O Grêmio coloca a agenda de treinos lá. Junto com as fotinhos dos jogadores, lá tem a agenda da semana, na verdade. Tá lá, ó, segunda-feira, treino às 11, terça-feira, treino às 10, quarta-feira, viagem pra não sei aonde, enfim, jogo, enfim, tem toda a agenda lá do Grêmio, que já na manhã de ontem, enquanto eu estava fazendo o Bom Dia Grêmio, já não existia mais nem a aba. Não tinha nem mais a aba lá, quando tu clica, tava lá, jogos, não tinha nem mais a aba de agenda. O Grêmio escondendo o horário de treinamento, e eu falei, opa, tem coisa estranha aqui. Fui perguntar pra assessoria do Grêmio, enquanto eu estava indo pro CT Luiz Carvalho, que hora é o treinamento do Grêmio. E aí me passaram o seguinte, eu não posso te dar esta informação, por segurança. Por questão de segurança, eles não podiam dar essa informação. Ao chegar lá, estavam lá as 4 viaturas da Brigada Militar, um carro com um torcedor, com uma camiseta de torcida organizada, e eu comecei ali, montei meu tripé, enfim, fiz a entrada pro resenha fora da sala, notei que os jogadores estavam saindo, a gente sabe diferenciar o que é carro de jogador, o que é carro de funcionário, o que é carro de dirigente. Geralmente o carro de jogador é um Porschezinho, né, uma BM, né, a gente sabe diferenciar, então começou a passar jogador, eu falei, opa, beleza, o treino foi amanhã, foi de manhã. E eles estão indo embora agora, era 1h30, mais ou menos, assim, quando eu comecei a entrar ali no resenha fora da sala, comecei a dar as informações ali do rescaldo do aeroporto e tal, do que tava rolando aqui, ó, tem viatura aqui e tal, o Grêmio treinou, apesar do Grêmio não ter anunciado, o Grêmio treinou, agora os jogadores estão indo embora, flagrei até uma saída do Pedro Mané, auxiliar, saiu o Marcos Rocha anda num carro bem normalzinho, assim, o vidro, nem tem esse filme, assim, se tu passar pelo Marcos Rocha na rua, tu consegue observar ele. E aí, enfim, o Marcos se despediu de mim, mas ele falou, ó, fica atento aí, então tá, beleza. Eu peguei meu tripé, coloquei no carro, falei, vou ficar no carro de boa, ligar ali o celular pra carregar o celular. E aí eu falei, comecei a rememorar algumas coisas que tinham acontecido 2 minutos antes do Marcos se despedir de mim. Teve um movimento em que o Fernandão, segurança do Grêmio, saiu do CT, e antes, até peço pro JP colocar as imagens ali de ilustra que eu te mandei ali da reunião, que é o vídeo ali que eu te mandei. E aí teve um momento antes que ali a gente tinha 3 soldados da Brigada Militar dentro do CT Luiz Carvalho, e aí eles saíram do CT, foram até as viaturas, deu 5 minutos, o Fernandão, segurança do Grêmio, saiu por aquela outra porta ali e deu um ok pra uma das viaturas da Brigada Militar. E aí, a partir que ele deu esse ok, as viaturas saíram. As 4 viaturas saíram dali. Eu falei, opa, alguma coisa tá acontecendo aqui. Porque logo depois desse movimento saiu uma van, que geralmente é aquela van. O Edu, eu sei que já fez muita chegada de jogador. Sabe aquela van branca que o Grêmio tem? Que geralmente quando o jogador ele chega aqui no aeroporto, os caras botam eles dentro dessa van e vai pro CT, vai pra outro lugar, vai pro hotel, enfim. Era essa van. Essa van saiu um comboio de seguranças, o Fernandão deu um ok pra viatura, saiu, eu falei, opa, não, tem alguma coisa acontecendo aqui. E aí fui atrás. As viaturas foram junto com essa van? As viaturas foram após essa van. Após essa van. Essa van saiu, o Fernandão deu um ok pras viaturas da Brigada Militar, e as viaturas saíram. E aí eu falei, opa, tem alguma coisa aqui. E aí eu fui atrás, não vou dizer de que forma, porque eu vou pra preservar a fonte. E a gente conseguiu dar informação em primeira mão, entrei ao vivo no Resenha Fora da Sala, de que uma reunião foi agendada pra Arena do Grêmio, não no CT Luiz Carvalho. Eu até falei, ó, outro lado da Freeway, outro lado da Freeway vai ter uma reunião com lideranças do elenco, diretores, ali tinham me passado diretores, mas na verdade depois eu descobri que foi só o Paulo Pelaipe. E líderes da torcida, na Arena do Grêmio. Até perguntei, por que na Arena, se já tava aqui? Depois a gente foi descobrir. E aí parti lá pra Arena do Grêmio, o Diogo Rossi tava lá também, a gente trabalhou junto nessa operação, essa imagem até do Diogo Rossi, porque na hora eu tava ao vivo no The Tarde, então ele conseguiu flagrar com o zoom melhor ali, o momento em que os seguranças estavam partindo ali, essa reunião durou cerca de 1 hora. Até na hora que eu dei informação, o que tinha me passado era que tinham 4 jogadores, depois eu descobri mais um. Me passaram Marlon,
Vila Sante, Kahneman e Carlos Vinícius. Depois eu descobri que o Everton também estava nessa reunião. Ali eu já tinha descobrido que o Paulo Pelap estava na reunião, e depois descobri que só ele, de diretor, estava na reunião. E depois, lá pra frente, até não sei por que não quiseram deixar vazar, mas lá na frente, descobrimos que Luiz Castro também estava nessa reunião. Foi nessa reunião que durou 1 hora. E aí, vou trazer aqui alguns dos bastidores que descobrimos desta reunião, tá? Primeira coisa, tá? As lideranças da torcida falaram bastante, de maneira tranquila, sem colocar dedo na cara, sem ameaçar. Foi uma reunião pacífica. Foi uma cobrança firme, pelo que eu consegui descobrir. Firme, ninguém afrouxou nem nada, mas tranquila e pacífica. No sentido de cobranças, no sentido de também alertar os jogadores da importância, como se tivesse que alertar, né? Mas alertando os jogadores da importância desses 3 jogos, principalmente, né? Os 2 clássicos grenais e a partida contra a Chapecoense, para que a gente possa escapar um pouco dessa questão do Z4. Os jogadores também falaram, trouxeram seus pontos. Importante, tá? Que até deveria ter feito esse preâmbulo. Essa reunião, ela foi convocada pelos jogadores, partiu dos jogadores. Isto porque lá no aeroporto Salgado Filho, eles já queriam ter ido falar com os torcedores. Mas a informação que se tem é que todo aquele movimento lá de ter ligado o ônibus, de o ônibus ter ficado lá na doca, lá, e que não aconteceu, o Grêmio saiu pelos fundos, foi uma medida de segurança da Brigada Militar. Isso é o que o Grêmio está dizendo. O Grêmio está dizendo que todo aquele movimento de ter saído pelo portão 8 da Sertório não foi o Grêmio que quis. A Brigada Militar, através do serviço de inteligência, como é que interceptou algumas mensagens telefônicas, no sentido de que talvez alguém pudesse fazer alguma coisa contra os jogadores. O que não... Só fazer um parênteses, isso nunca aconteceu, nunca foi tratado como uma invasão ou algo para agressão. Sempre foi tudo muito bem pautado dentro da conversa por parte da torcida. Como é que é? A torcida nunca pensou em ir lá para bater nos jogadores, alguma coisa do gênero. Sim. Então, mas o que o Grêmio está deixando vazar é que o serviço de inteligência... Uma medida de segurança. O serviço da inteligência da polícia teria interceptado alguma mensagem telefônica mais inflamada. E aí, dentro disso, por uma medida de segurança, falaram, não saiam por aqui, vai lá, saiam por uma outra, lá pelo portão 8, enfim. É o que o Grêmio tá deixando vazar, o que não parecia ser, porque tava todo mundo muito tranquilo, teve uma reunião lá, chamaram um dos torcedores, um líder foi, inclusive, escolhido lá para ser o cara que fosse conversar, enfim, tudo isso aconteceu. E aí, por conta disso, os jogadores que convocaram esta reunião aí com os líderes da torcida. E por que foi na Arena do Grêmio, tá? Porque os líderes do elenco acharam que uma reunião ali no CT Luiz Carvalho poderia, digamos assim, assustar alguns jovens e alguns jogadores que vêm de outro ambiente. Aqueles jogadores que talvez não estão acostumados com esse tipo de pressão de torcida. Por exemplo, tá? Não foi o que me foi dito, tá? Esse tipo... Eu vou citar um exemplo, por exemplo, o Korovinovic. Krovinovic, que tá lá na Liga Croata, talvez não tenha essa característica de um torcedor, enfim, não sei. A Croácia é muito mais pesado que aqui. Mas a informação que se tem é isso, tá? Que os jogadores... Esses caras que vem, o cara do Cabo Verde. Giovani. Então assim... Eu acho que os guri... Mas eu acho uma frescurada. Eu acho os jogadores... Acho que é até legal pro guri olhar e ver que a torcida tá ali. Que aqui não mas foi uma medida de proteção dos líderes do elenco. A gente não quer que essa reunião seja aqui para não assustar os jovens, para não assustar aqueles jogadores que não estão acostumados com esse ambiente de pressão, porque sim, tá, tem jogador ali que tá assustado. Tem jogador ali que não tá acostumado com esse ambiente de pressão e talvez isso até esteja atrapalhando dentro de campo, tá? Esse foi um dos temas da reunião. E aí essa reunião foi colocada para a Arena do Grêmio. A presença do Luiz Castro partiu do Castro. Pelo que a gente tem de informação. O Castro nem era para estar nessa reunião. Ele falou, olha, vou lá para esta reunião também para ouvir aí as manifestações dos torcedores, tá? Uma das situações que partiu dessa reunião, das situações que a gente
descobriu é que tem jogador ali, tá? E isso partiu dos jogadores que talvez não esteja se entregando dentro de campo. Isto foi Reconhecer isso já é um ponto positivo. Isso foi tema da reunião, aquela situação lá de não remar na mesma, no mesmo ritmo, enfim. O campo tá gritando isso, né? É. O meu medo era os caras chegar na reunião e falar, não, tá todo mundo se dedicando, tá todo mundo querendo. Quando a gente tá vendo dentro do campo que não tá querendo. Eu acho que é até um bom ponto isso aí. Vocês chegaram Pra a reconhecer, né? É. Porque o mais fácil, oficialmente, é eles chegar ali e fazer um discursinho só pra...